Se você sair desse vídeo, você vai estar perdendo a super análise da animação da famosa luta do Luffy versus o Kaido, digno de transformação nova em Gear 5. Salve galera, eu me chamo Rasurado e você está num canal de animação mobile, o maior canal do Brasil. E esse vídeo é pra você que gosta de animação e principalmente pra você que tá querendo criar suas cenas épicas, você que quer criar seu anime ou sua série, porque nesse quadro React a gente reage e analisa o nível e a forma das animações famosas. E calma que no final do vídeo eu te ensino a como aplicar os princípios usados nessa cena. Então pelo amor de Deus, não saia desse vídeo, porque eu vou abrir o aplicativo do celular e vou estar animando junto com você, beleza? Agora bora pro React. Cara, por mais que eu goste de One Piece, eu não assisti ele, então não tenho muita propriedade pra explicar o que tá acontecendo. Basicamente, essa cena aqui é muito emocionante mesmo, porque além do Luffy ter uma nova transformação, a gente vê que todos os personagens, o Roa no Azoro ali, estão lutando o máximo que eles podem e estão apanhando pra esse dragão, pra esse homem dragão tal de Kaido aqui, cara. É bem legal. É, galera, aqui a gente começa a ver que esse tal de Luffy não tá de brincadeira não, cara. Por mais que ele tá dando muita risada aqui, né? Essa transformação deixa ele meio bobo alegre. Dá pra ver que tá estourando poder pra tudo quanto é lado aqui. Cara, só nesses pulinhos que ele deu aqui já deu pra perceber que o pessoal alterou até o estilo de animação, cara. Não foi só o poder do Luffy que mudou a forma física dele, mas a animação desse anime, ele era mais mangá, mais anime mesmo. E ficou bem mais cartoon, com o barulhinho dele pulando ali, cara. Coisa louca, desenho animado mesmo. Viu? Não tô falando, cara. Mudou o estilo de animação, cara. Você viu o olhinho do dragão na hora que o Luffy deu umas porradas na cara dele? A animação mudou por um estilo bem cartoonizado, pra ficar engraçada mesmo. Os caras são gênios, né? Eles deixaram a animação engraçada pra combinar com o caráter do Luffy, que mudou, né? Essa transformação deixa ele meio palhaço. Uma técnica de animação que foi usada aqui nessa cena, se você não viu, volta o vídeo pra você ver. É quando o Luffy bate esse Kaido, esse dragão no chão, meio que o chão trinca tudo. Isso se chama Frame Impact. Ele é um Frame Impact de cenário, né? Que transmitindo ali que a pancada foi muito forte através da animação se partindo. Também tô achando engraçado esse Luffy, cara. Ele fica dando risada, debochando. O Kaido deve estar muito furioso agora. Pessoal, perceba que aqui temos também um outro tipo de Frame Impact, que é um Frame Impact de energia. Tá saindo muito poder do Kaido aqui, e se você perceber, a imagem fica toda preto e branco, onde só mostra as luzes e o contraste, as sombras, entendeu? Também se vocês quiserem técnica ensinando isso aqui no canal, no Fipa Clip eu trago, é só vocês comentar aí embaixo, isso aqui é muito legal de vocês usar. Ah, então esse é o Luffy Gear 5. Viu, pessoal? Eu tenho uma dúvida aqui. Se você souber, comenta aí embaixo pra me ajudar. Você que é fã de One Piece aí. Ele é Gear 5 porque ele tá usando o poder na marcha quinta? Porque eu sei que o Luffy ele usa marcha, né? Marcha 2, marcha 3, marcha 4. Marcha 5 é a mais forte, então, que no caso é o Gear 5 ou eu tô confundido? Comenta aí embaixo que eu quero saber, tá bom? Não, quer dizer que o Luffy foi engolido pelo Kaido e agora tá fazendo ele flutuar pelo mapa? Nossa, cara, que loucura. Eu não sei qual estúdio, quem é responsável pelas animações do One Piece, mas elas estão muito legais ultimamente, cara. A gente pode perceber só por essa cena aqui que ela é uma cena bem colorida, as cores são bem vívidas, tem o brilho, o sombreamento. Outra coisa que a gente vê é o princípio de animação de stage, né, que é encenação. É muito bem feito nessa cena aqui, ó. Veja o Kaido, o dragão lá atrás, e aqui bem perto da câmera o Luffy voando aqui, ó. A gente tem até uma noção de perspectiva com isso. E eles também estão usando o princípio de ação secundária. Pode perceber que as fumaças são meio que o objeto secundário da cena, onde o Luffy sai voando e elas vão se espalhando assim. Tem que ter técnica e noção de animação pra fazer isso, cara. Então, se você for observador como eu, você também vai aprendendo aqui com essas animações legais. E se você gosta de animação, tá gostando desse quadro React e analisando animações, já deixa o seu likezão aí, cara. Isso me ajuda e me motiva a continuar trazendo conteúdo pra vocês, beleza? Caramba, o tal do Luffy tá pulando corda com o Kaido, cara. O cara é louco mesmo.
Cara, será que é só eu que percebi que o Kaido tá com pé de frango aqui, tá com pé de galinha nessa cena? Muito louco, mas bom, pessoal, essa cena aqui, ela é muito interessante, porque a gente vê que tem muitos detalhes nela. Em primeiro lugar, a cena tá em alta velocidade, vai ter um frame impact, o Kaido macetando a cabeça do Luffy aqui. Se você perceber, teve efeitos de raio, trazendo brilhos diferentes na animação. Também teve câmera lenta, você vê que quando o Kaido chega bem perto aqui da cara do Luffy, tudo fica mais lento pra ele macetar. Esse efeito também é muito legal você aprender pra colocar nas suas animações, no seu anime, no que você quiser criar aí. Hehe, assustou geral aqui com essa cabeçona, mano. Olha o olho da galera. E o nosso companheiro Luffy já perdeu seu poder, Gear 5, cara. Ele tá meio zumbi aqui, meio fraco. Parece que acabou a energia dele. Na verdade, a gente sabe que não vai acabar aqui. Essa luta tá só começando, viu, galera? Porém, é uma luta muito grande. Se fosse pra me trazer aqui, o vídeo ia ficar muito longo. Então, se você quer ver a continuação dessa luta do Luffy Gear 5, comenta aí embaixo que é a parte 2, que eu vou estar trazendo mais react aqui pra vocês. Mas olha, não sai do vídeo, porque agora eu vou pro aplicativo da animação aqui no celular pra gente tentar recriar uma parte dessa animação e estudar os conceitos e princípios. Então fica no vídeo aí pra você aprender. Já estou aqui no aplicativo FipaClip, o link tá aí na descrição pra você baixar, tá bom? Tem mais tutoriais aqui no canal também. E aqui, galera, já importei uma cena do Luffy que ele tá pulando aqui quando ele acaba de se transformar. Que ele faz uns movimentos bem legal aqui, aplica uns princípios, eu vou tá mostrando pra você, ó. Vou tá dando um play aqui e você já percebe como o Luffy tá loucão pulando aqui, mexendo as pernas, batendo palma, erguendo a mão. E essa não é uma cena muito simples não, galera. Você pode perceber que o cenário tá se movimentando de uma forma, o chão tá se movimentando de um jeito e o personagem, né? Então a primeira coisa que você deve fazer ao importar uma cena como esta, vamos começar pelo personagem aqui, né? É entender quais são os quadros chaves, ou seja, quais são os principais quadros que o animador quis pôr aqui para expressar essa cena. Bom, como eu já demarquei aqui para você, eu vou estar mostrando, ó. O primeiro quadro chave, eu acredito que seja esse dele batendo palma. O cara desenhou ali, entendeu? Um movimento bem em arco aqui, ó, embaixo da perna dele. Deixa eu mudar a cor aqui da caneta para amarelo, mostrando aqui, ó, que esse aqui é o primeiro quadro chave da animação, que o personagem tá tão alegre, tá tão energético, né? O novo poder dele, que ele tá até batendo palma. Podemos ver um outro quadro-chave aqui nele numa outra posição, onde ele já abriu os braços e a perna. Aqui, galera, não é bem um quadro-chave, mas eu quis ponhar porque é interessante ver que aqui ele estica mais. Aqui a perna dele tá de um tamanho e agora no próximo quadro a perna dele tá quase tocando no chão e ela fez uma esticada, já que o nosso queridinho personagem, né, ele tem um poder de borracha, né, que ele estica o corpo dele. Bom, quando um personagem cai no chão, você deve prestar atenção na forma que ele cai e entender qual é o quadro-chave, que é a preparação dele aqui parando o movimento, o breakdown. E pode perceber que é bem aqui, ó, galera. Aqui eu fiz o joelho dele dobrado, ó, tipo uma mola, ou seja, isso aqui causa o efeito de mola, que ele tá parando o movimento dele. E as mãos também, ó, parecendo um macaco aqui, ó, por isso que é Monkey D. Luffy. E cara, pelo amor de Deus, valoriza o que eu tô te ensinando aqui, galera, porque se você aprender isso, você pode estar aplicando em outras animações. Você não precisa fazer só o Luffy pulando, entendeu? O negócio aqui é a técnica. É isso que eu quero que vocês aprendam. Olha aqui um outro quadro-chave dele voando aqui, ó, como a coluna dele tá bem arcada. E até o princípio aqui de exagero um pouco, né? Porque ele tá com a coluna muito bem esticada. Deu uma distorcida na cena. Aqui temos um quadro que o personagem basicamente ele dança balé, igual a bailarina aqui. Então é um quadro-chave porque aqui o pé dele tá assim e depois o pé dele abre e fecha, ó, duas vezes, ó. Como se ele estivesse dançando balé ali mesmo. Aqui temos um dos últimos quadros-chave, que é ele caindo, ó. O quadro dele caindo com os braços abertos. E depois aqui também a mola da perna dele, ó. Parando aqui o movimento. E depois temos um quadro-chave dele saindo, galera. Então eu já demarquei aqui os quadros-chave da animação. Acho que são os 9 quadros. São 23 frames, mas são 9 quadros, ó. Pode perceber, ó. Marquei só os quadros principais, galera. E isso que é interessante. Depois que você marca os quadros principais, fica muito fácil, porque daí você só precisa contornar os quadros intermediários, os quadros que estão entre essa cena para causar fluidez na animação, tá bom? Vou acelerar o vídeo aqui, mas eu vou contornar todos os quadros intermediários. Depois eu vou estar mostrando mais coisas para vocês aqui, ó, dessa cena, beleza? Prontinho, galera, terminei aqui todos os quadros intermediários, ó. Se eu estiver dando um play aqui, você já vai perceber que o personagem tá se movimentando bem interessante ali, ó, com os pulinhos. Eu vou até desativar a animação principal para deixar aqui só o esboço para você ver, ó, como já dá para perceber a movimentação do personagem pulando livremente ali, galera. E é claro, se você quiser que eu encorpe esse personagem aqui, eu faço um próximo vídeo, comenta aí embaixo, tá? Você quer que eu termine essa cena, mas por enquanto eu tô passando só os conceitos para vocês, tá? A gente não terminou ainda, galera, eu vou estar mostrando para você um pouco sobre a teoria desse cenário aqui se movimentando e do chão também, cara. E se você já tá gostando do vídeo, saiba que eu criei um grupo grátis no Telegram, grátis, você pode entrar lá agora se quiser, o link tá aí abaixo, ó, dá uma olhada nesse aviso aí.
Se acaso você tiver dificuldade com loopings, quer aprender mais conceitos, eu fiz um grupo no Telegram pra pessoas como você, que tá interessado em melhorar na animação, tá bom? Lá eu mando áudio, converso com vocês, posto dicas e avisos. Então se você quer garantir a sua vaga, é só clicar em um link que eu deixei aí embaixo nos comentários na descrição, beleza? Então, pessoal, bom, eu criei uma outra camada aqui, já vou estar mostrando pra vocês, eu vou desativar o personagem e vou ativar a camada. Eu criei basicamente a lua e esse chão de terra na mesma camada, só que foi um erro meu, eu que não percebi, tá bom? Pode ver aqui embaixo, o ideal seria fazer a lua em uma camada, que ela é um cenário mais distante, e este chão aqui se mexendo em uma outra camada separada, tá bom? Mas vamos lá, vamos ignorar esse meu erro aqui e vamos focar no chão primeiro. Bom, galera, se você perceber, quando o personagem Luffy se move, o chão tá se movendo junto como se fosse ondas, mas na verdade é terra que tá se movendo, porque o personagem, eles quiseram colocar um efeito meio que de mola no chão, porque o nosso personagem Luffy, ele é emborrachado, o poder dele é borracha, né, elástico, então meio que passou até pro chão, o chão ficou meio com uma movimentação aqui, pra trazer mais dinâmica aqui pra cena, entendeu, galera? Mas basicamente eu fiz os traços em vermelho aqui pra você ver, o chão tá com os movimentos igual de onda marinha, como se fosse o mar, entendeu? Você vai fazendo as ondas em cada quadro, lembrando que essa animação é um looping, elas têm que conectar no final. Então aqui não tem muito segredo, tá bom? Você vai fazendo as ondas sempre aparecendo e sumindo, aparecendo e sumindo. Mas isso já causa uma dinâmica na animação muito boa, cara. Outra coisa muito interessante que eu mostrei aqui é a lua, galera. Se você perceber, eu vou desativar aqui agora os esboços para você focar na animação original. Se você perceber, a lua tá se movimentando também. Porém, o movimento dela não é o mesmo, não é a mesma camada do personagem e não é a camada do chão de terra que tá se movimentando. Ela é uma camada à parte que acompanha a câmera. E o que eles quiseram fazer, tipo, se tivesse uma pessoa filmando o Luffy, ela estaria meio que acompanhando pra onde que ele vai, ó. Ele quica pra cá, a câmera vem pra cá. Ele quica pra lá, a câmera vai pra lá, entendeu? E a gente entende isso porque a lua entrega esse movimento, ó. A lua tá se balançando também, pro lado oposto da onde o personagem pula. Então entenda essa dinâmica aqui, galera. Se o personagem cai pra esquerda, a lua vai pra direita. Se o personagem cai aqui na direita, a lua tá indo pra esquerda, entendeu? E basicamente eu vou estar ativando aqui agora a camada que eu fiz pra tá mostrando isso pra vocês, ó. Dá uma olhada aqui, ó. A lua tá aqui nesse canto, ok? O personagem vai cair agora pro lado direito da tela. Pode perceber que a lua já tá indo pro lado esquerdo, galera. Então quando o personagem volta, a lua vai pro lado direito, sempre fazendo o movimento oposto, entendeu? Então isso aqui, galera, não é a animação completa, né? É só o esboço dos princípios. Eu vou tá dando um play aqui agora pra você ver como é que ficou essa movimentação. Só vou deixar um aviso aqui de um curso que eu comprei, eu fiz, e eu recomendo muito que você faça também se você quer evoluir na animação. Dá uma olhadinha aí. Você tá com dificuldade de fazer animação? Já chegou a pensar que nunca vai conseguir aprender? Calma, talvez você precise de algo um pouco mais completo do que esses vídeos de YouTube para destravar sua animação. E a melhor solução para você hoje se chama Animafácil, um curso focado em mostrar todos os processos para você criar uma animação completa do zero. Diferente dos vídeos do YouTube, esse curso é organizado. Ele ensina um método de aprender a fazer todos os movimentos fluidos e cenas de animação com todos os detalhes. Pós-produção. Tem muita coisa que eu faço hoje na animação aqui no canal que eu aprendi lá, ou seja, lá você vai subir o nível da sua animação. Sem contar que o curso atualizou. Além dos módulos para programas de computador, ele também tem um módulo para animação para o celular. E também tem outros vários bônus que você tem que ver. E além de tudo isso, o curso tá em promoção, cara. O link tá no comentário fixado e aqui abaixo do vídeo na descrição. E depois que você monetizar o seu canal de desenhos, você recupera o seu investimento, beleza? Agora, sem enrolação, bora ver como que ficou a movimentação dessa cena. Cara, na minha opinião, esse esboço tá muito legal, cara. Ele esboça bem a lua, bem o chão e o personagem principalmente ali alegre pulando. Se você quer a continuação desse esboço aqui, incorporando, fazendo a animação final pra ficar igual do Luffy, comenta aí embaixo, tá bom? Já deixa seu like aí, compartilha pra galera da animação assistir isso. E só lembrando que os links pro grupo no Telegram e o curso de animação tá abaixo desse vídeo, no primeiro comentário. É só clicar, tá bom? E agora aqui na tela eu vou estar deixando dois vídeos. Outro vídeo react pra você assistir, que é muito bom, aconselho você assistir. Um tutorial completo de animação aí também, se você quer praticar já, tá bom? Forte abraço e falou!